era aceitável uma cidade da importância e do tamanho de São Paulo não ter uma estrutura de controle interno institucionalizada, estruturada. Isso para nós era inaceitável, até porque essa é uma obrigação que está na Constituição Federal Brasileira desde 88. Quer dizer, então para nós era inaceitável uma cidade tão importante, tão grande, com tantos recursos, sem que houvesse uma estrutura de controle interno. E aí, a ausência dessa estrutura, né, a ausência da técnica aplicada ao controle, certamente fez com que, em alguns setores específicos da prefeitura, pessoas que não honram o serviço público utilizassem do seu poder para obter benefícios próprios. O nosso trabalho inicial foi de estruturação, foi de criação de meios para detectar esses problemas, e a estratégia que nós utilizamos foi o uso de ferramentas de inteligência. Foi a verificação, por exemplo, da evolução patrimonial dos servidores públicos. Nós monitoramos, verificamos se os servidores públicos municipais possuíam patrimônio, seja ele declarado, seja por meio dos chamados sinais exteriores de riqueza, compatível com a sua remuneração. E com isso, nós conseguimos iniciar várias investigações, e uma delas é essa, que foi concluída, a Operação Necator, e na qual foi apurado um desvio que pode chegar à casa aí dos 500 milhões de reais. O que nós buscamos fazer na área administrativa é atuar de forma muito incisiva para que essas pessoas saiam do serviço público, né? Para que essas pessoas não mais ocupem a função que ocupavam no serviço público, mas nós necessitamos também de uma reforma na legislação processual brasileira, né, de forma em que os corruptos sejam efetivamente penalizados na esfera judicial. Eu considero também que é necessário, por parte do empresariado brasileiro, do setor privado, uma mudança de comportamento, né? Nós não podemos continuar sendo um país de corruptos sem corruptores. E aí, nesse caso específico de São Paulo, chama a atenção o comportamento das empresas. Por quê? Só há dois caminhos a seguir. Ou as empresas se beneficiaram diretamente do esquema e, de fato, por terem recolhido menos impostos que deveriam recolher, ou, uma segunda hipótese, que vem sendo aventada pelo mercado, as empresas foram vítimas, não havia outro meio. Se elas foram vítimas, nesse caso específico, eu entendo que elas foram, no mínimo, coniventes e omissas com relação ao caso de corrupção, porque eu não posso acreditar que um setor tão forte como é o setor da indústria de construção civil não pudesse fazer chegar às autoridades que um esquema tão grandioso vinha sendo conduzido na Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso é uma clara demonstração do grau de degradação ética na relação entre setor público e setor privado no país. Que vítimas são essas que não procuram as autoridades, que quando têm oportunidade de delatar os seus algozes, permanecem silentes? Eu considero a corrupção um problema que solapa, que reduz toda e qualquer tentativa do Estado em trazer melhores condições à sociedade. A corrupção é um problema do Brasil. No momento atual, o principal ponto que precisa ser debatido pela sociedade brasileira é a redução da impunidade. A nossa sociedade não pode continuar com a percepção de que a corrupção é um crime sem punição no país.